Toda vez que eu senti essa paz em mim. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso, né, do estudo e prática da mediunidade. Continuando a apostila da FEB, né, programa 1, módulo 1, hoje nós vamos falar do tema 5, que é perispírito e princípio vital, né? Então, sempre reforçando que o aprofundamento dos ensinamentos estão nas apostilas, na apostila, né? No caso, é a apostila 1, quem eu recomendo que todos, né, sempre deem uma olhada e se aprofundem, né, sobre os temas. Bom, hoje começamos pelo perispírito. Essa palavra perispírito, não é? Foi criada por Allan Kardec, quando da codificação, inspirado no perisperma, né, da botânica. Então Kardec chama o corpo espiritual de perispírito. Assim como André Luiz também chama de psicossoma, né, ou corpo fluídico. E vários outros autores, cada um coloca, né, uma designação para o corpo espiritual, para o perispírito. Bom, o perispírito, ele é o elo de ligação entre a nossa alma, a nossa essência, e o nosso corpo material, o corpo carnal. Então, é ele que faz essa ligação entre a nossa alma e o nosso corpo e vice-versa. O que nós vamos ver mais um pouquinho para frente. A figura agora, a seguir, ela mostra separado a alma, que é a essência, né, que é essa luz. Depois nós temos o espírito, né, que está aí perispírito, que é o perispírito mais a alma. A parte, a figura do corpo humano, representa o perispírito. E a estrelinha amarela, né, brilhante, representa a alma. Então, a união dos dois é o espírito, como nós vimos na aula anterior. O corpo carnal, que é a figura próxima, ele já representa a união, não é, do perispírito com o corpo de carne. E aí forma o homem trino, né, como havíamos dito na aula anterior. O perispírito, esse corpo perispiritual, esse corpo espiritual, ele é composto pelo fluido cósmico universal, né, o FCU, do meio ambiente do nosso planeta, ou do planeta a que a pessoa está encarnada ou desencarnada. Então, ele é constituído do fluido cósmico universal da matéria, né, daquele planeta específico. É uma semimatéria, né, que a gente chama. Ele é um estado entre a matéria e o espírito. Por isso que ele consegue fazer essa ligação, não é mesmo? O perispírito também, ele reflete, né, o nosso grau de evolução, tanto moral quanto intelectual, não é? Então, em virtude disso, como cada um de nós está em um grau evolutivo diferenciado, não é mesmo? Os elementos que compõem básicos, né, os elementos básicos que formam o perispírito de cada um é diferente. Então, cada perispírito, né, é diferente em virtude da evolução moral e da nossa evolução intelectual. Porém, apesar do nosso corpo carnal também ser constituído do fluido cósmico universal, para todos os seres ele é igual. O corpo carnal ele independe da nossa evolução moral ou intelectual, tá? Diferente do nosso perispírito. Então lembremos sempre que o perispírito, a formação dele depende da nossa evolução intelectual e moral, mas o corpo carnal independe, não é? Bom, o nosso perispírito, ele acompanha, né, a nossa evolução da nossa alma, do nosso espírito, durante a nossa evolução. E conforme nós vamos evoluindo cada vez mais, né, vamos nos elevando na nossa hierarquia espiritual, o nosso perispírito ele vai se quintessenciando. O que quer dizer isso? Ele vai ficando mais leve, né, mais etéreo a cada encarnação, a cada
ponto que nós damos uma caminhada evolutiva. O perispírito ainda, ele é parte integrante do espírito, não é? Porque o espírito não é a alma mais o perispírito. Porém, só o perispírito, ele não é o espírito. Porque o espírito não pensa, quem pensa é a alma. Então, o perispírito, ele não é o espírito. Ele vira espírito quando ele está junto com a alma. Tanto o perispírito quanto o corpo físico, eles são instrumentos usados pelo espírito, né, para se comunicar. Por quê? Porque o espírito não é se comunicar, é para se manifestar. Porque o espírito, ele é nessa trindade, né, de alma, perispírito e corpo carnal. O espírito é o ser intelectual e moral, é o ser que pensa, né? É o ser que realmente pensa e age nesse conjunto, tá bom? Então, para o espírito se manifestar, ele precisa tanto do perispírito quanto do corpo físico. O perispírito, ele serve para intermediar as sensações que são percebidas pelo nosso espírito e transmiti-las exteriormente para os nossos órgãos físicos, para o nosso corpo, e vice-versa. Se o nosso corpo, por exemplo, sofre um beliscão, vai se comunicar com o nosso, através do perispírito, vai se comunicar com o nosso espírito. E o espírito a mesma coisa, ele pensa, manda os comandos pelo perispírito, que vai atuar nos nossos órgãos físicos, no nosso corpo físico. Aqui, que fique bem claro, quando eu estou falando espírito, eu estou me referindo à alma, né? A alma é quem pensa, tá ok? Como a alma e o perispírito formam o espírito, não é? Então, o espírito, nesse sentido, ele pensa, tá ok? O perispírito, ele é composto por várias propriedades. Aqui no nosso estudo, para não nos alongarmos muito, eu coloquei as principais. Porém, se alguém se interessar, tem um livro chamado O Perispírito, cujo autor, o sobrenome é Zimmermann, que vocês estão vendo aí na fotografia, não é? Que traz as diversas propriedades do perispírito. São várias. Eu elenquei algumas. Para começar, eu vou falar da plasticidade que o perispírito tem. Essa plasticidade é notada nos casos de materialização, quando nós vemos que eles usam diversas vestimentas, né? Eles plasmam essas vestimentas e também eles mudam suas fisionomias. Não é? O espírito ele pode, às vezes, parecer, no caso de zoantropia, como um lobo, né? Como um urso ou um cão. Então ele plastificou, não é? Ele plasmou o seu perispírito para dar essa visão para a gente, tá bom? Outro ponto também do perispírito, que é uma das suas características ou propriedades, é a sua densidade. No nosso perispírito, ele possui peso específico, não é? Então, em conformidade com a nossa evolução moral, nós podemos volitar ou não. No mundo espiritual, alguns irmãos que ainda são muito ligados à carne, né, à matéria, eles não têm a condição de volitar. Alguns, quando volitam, conseguem volitar no máximo 1 metro do chão. Conforme foi falado antes, nós vamos evoluindo e o nosso espírito vai se quintessenciando, ele vai ficando mais leve. Então nós temos condições de volitar mais alto, até para outros planos, né? A densidade também do nosso espírito, né? Do espírito, quando eu falo espírito, estou me referindo à alma mais perispírito. A luminosidade espiritual, a nossa aura, que também depende da nossa evolução. Conforme nós somos mais evoluídos, as cores da aura vão ser diferenciadas, né? Quando nós estamos com pensamentos bons, nós estamos num dia bom, geralmente a cor da aura é um amarelo alaranjado.
bom? Outra propriedade inerente ao perispírito é a sensibilidade. Foi o que eu falei antes, né? Ele faz a ligação entre o corpo carnal e a alma, e também durante as passividades, né? Da psicofonia. Quando o médium está dando passividade para um espírito, o perispírito do médium está ligado, não é, com o perispírito do espírito desencarnado. E essa ligação faz uma troca de sensações e emoções. Tudo que o espírito está sentindo, ódio, alegria, dor, não é? O médium está sentindo, e vice-versa. Tudo que o médium está sentindo e pensando, o espírito também está sentindo. Então, isso é devido à propriedade da sensibilidade. Outra propriedade do perispírito é a penetrabilidade. A penetrabilidade permite com que o perispírito, aqui no nosso plano, consiga atravessar a matéria, o que não é possível no plano em que ele está, né? Porque lá a matéria vibra na mesma intensidade que ele vibra, então ele não consegue atravessá-la. Porém, quando desencarnado, e aqui no nosso plano, ele consegue vibrar, né? Pelo fato dele vibrar mais rápido, atravessar a nossa matéria, que é mais densa. Outra propriedade do nosso perispírito é a irradiação. O nosso perispírito, ele não se encontra encerrado no nosso corpo, não é? Ele vai além do nosso corpo, ele irradia, dependendo da nossa evolução, como sempre, ele pode irradiar mais ou menos, não é? Para mais longe ou para menos longe. Essas são as principais propriedades do perispírito. Porém, também vão ser elencadas agora algumas das suas principais funções, que estão lá no livro Perispírito também, não é? Quem quiser, e eu aconselharia que desse uma olhada nessas propriedades, né? Porque é muito interessante. E das funções. Entre as principais funções do perispírito, uma delas é a função instrumental, como nós vimos, né? O que é essa função instrumental? Ele é instrumento nessa relação entre a alma e o corpo físico. Então, o perispírito ele serve de instrumento para que a alma atue no corpo físico e vice-versa. Então, essa é a função instrumental. Outra função dele é a função individualizadora. Numa das primeiras aulas foi dito que nós somos o princípio inteligente até virarmos espíritos individualizados. E o perispírito é que dá essa função para nós, nos individualizando, não é? Deixando-nos individuais. Uma das funções principais, né, do perispírito é a função organizadora, que alguns autores chamam de modelo organizador biológico. Todos nós sabemos, e a ciência hoje nos diz, que em média de 7 a 10 anos nós trocamos todas as nossas células do corpo, não é? Nosso corpo troca de célula. Se não fosse o perispírito, que já organiza o nosso modelo biológico, de 10 em 10 anos nós seríamos pessoas novas, não é? Não que para alguns isso seja ruim, não é? Algumas pessoas gostariam, né, de se renovar exteriormente. Porém, para garantir a nossa individualidade, né, o nosso modelo pelo qual nós fomos plasmados para a encarnação, existe o perispírito. Então ele garante que as nossas células, mesmo sendo trocadas, vai dar à nossa individualidade a nossa aparência. Por isso que ele é o nosso modelo organizador biológico. Bom, gente, agora nós vamos partir para o fluido ou princípio vital. Bom, o fluido ou princípio vital, ele é um elemento que existe em abundância na natureza. E ele fornece para nós, nos alimenta a vitalidade do nosso corpo. Seria, em resumo, o que nos dá vida, não é? Essa vida que nós temos no corpo e no perispírito dos seres vivos.
Então, o fluido, ou princípio vital, como o nome já diz, é o que dá vida ao nosso corpo, não é? E ao nosso perispírito. Esse princípio vital, ele mantém todas as nossas estruturas orgânicas em funcionamento, não é? Então, ele é produzido pelos nossos órgãos. Kardec mostra como exemplo uma roda, né? Quando ela está rodando, ela está emitindo, gerando calor, não é mesmo? Então, os nossos órgãos, eles produzem um princípio vital desse modo, conforme nós estamos trabalhando, né? Vivendo, vai se produzindo o fluido vital, não é? Porém, quando nós desencarnamos, esse fluido vital se extingue, ele acaba, como se fosse uma vela que acabou. Quando acaba a vela, né? Aí a chama se apaga, não é mesmo? Acaba. Então, o princípio vital é isso, é aquilo que nos dá vida, e quando nós desencarnamos, ele também se acaba. Então, hoje nós vimos o perispírito e o princípio vital. Mais uma vez, convido todos a responder os questionários, que agora estão lá junto com os vídeos no YouTube, né? Lá embaixo eu estou pondo os questionários também, para que nós possamos cada vez mais buscarmos a compreensão, não é, do que somos, né? Através dessa doutrina maravilhosa. Muito obrigado a todos e lembremos, sem caridade não há salvação.